E justamente sobre isso é que a gente vai falar agora com o especialista em clima-tempo, meteorologista, a Maria Clara Sasaki, que vem falar um pouquinho sobre o clima neste final de semana com a gente. Seja bem-vinda, Maria Clara. Queria que você falasse primeiro como é que fica o tempo neste final de semana no Brasil todo. Aqui em Brasília, a situação já está bastante preocupante. A umidade relativa do ar, que normalmente fica mais baixa no início da tarde, já está bem baixa, mesmo agora no início da manhã. Bem-vinda, Maria Clara. Obrigado pela sua Olá, participação. olá, muito bom dia, Pedro. Bom dia também a todos que nos acompanham. De fato, Pedro, no centro-oeste do Brasil é a situação mais crítica com relação aos índices de umidade relativa do ar, né? Temos a presença de uma forte massa de ar seco e é por isso que os valores de temperatura estão muito elevados e os índices de umidade do ar bem abaixo do ideal. Em Brasília não será diferente dos dias anteriores. O final de semana, tanto o sábado quanto o domingo, será marcado por essa condição de temperaturas altas e também baixos índices de umidade relativa do ar, alta concentração de poluentes. A gente vê aí nas imagens, Pedro, uma concentração de poluentes bem significativa na atmosfera. É efeito também das queimadas, é efeito desse ar seco. A atmosfera está muito estável. Então, quando a gente tem uma concentração de poluentes alta, não, essa concentração não consegue se dissipar. Então, a gente vê essa camada aí de poluentes, né, suspensos na atmosfera, Pedro. Era justamente sobre isso que eu queria conversar com você, sobre a manutenção dessa camada de poluentes. A gente não tem previsão de chuva para os próximos dias, o que dificulta a disseminação, especialmente aqui no Centro-Oeste, que a gente tem registrado muitas queimadas. Essa semana, por exemplo, eu trouxe a informação das queimadas ali na Floresta Nacional de Brasília, que queimou mais de 38% da Floresta Nacional. Queria que você falasse um pouquinho sobre a expectativa nos próximos dias de chuva ou de diminuição da temperatura no Sudeste e no Centro-Oeste para tentar disseminar um pouco, espalhar um pouco essa fumaça que está sendo concentrada, especialmente aqui nas capitais do Centro-Oeste. Olha, por enquanto, Pedro, não tem grandes mudanças previstas, principalmente para o centro-oeste do Brasil. Na região sul, principalmente no Rio Grande do Sul, tem alguma instabilidade. Os próximos dias serão com condições para pancadas de chuva. Tem chance até de uma frente fria se formar agora perto do dia 10, dia 12, mas ela desvia para o oceano. É somente a frente fria que se formar no dia 15, ou seja, na virada da quinzena, aí na segunda metade do mês de setembro, que terá força para avançar em direção ao sudeste e centro-oeste do Brasil, e aí sim traz uma expectativa de alívio dessa condição de tempo mais seco, de temperaturas mais elevadas e de alta concentração de poluentes. Então é só na virada do mês que a gente tem uma frente fria um pouco mais significativa para mudar aí essa condição. As frentes frias que passam pelo oceano, Pedro, elas não têm força suficiente para mudar o tempo na região central do Brasil, no interior do estado de São Paulo, interior de Minas Gerais. Então são regiões que ainda ficam com o predomínio de tempo seco, mesmo que a gente tenha alguma instabilidade avançando no oceano. Na faixa leste de São Paulo, no Rio de Janeiro, até podemos ter alguma mudança nos próximos dias, a partir de quarta-feira, por causa dessas frentes no oceano. Mas é algo muito momentâneo, muito rápido, apenas uma variação de nebulosidade, apenas uma chuva, se acontecer, muito fraca e uma leve diminuição das temperaturas. Então, todo o estado do Paraná, interior de São Paulo, Minas, Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Distrito Federal, são regiões muito preocupantes agora, até pelo menos o dia 15 do mês de setembro, porque é uma região que não tem condições para mudanças no tempo. Vamos continuar com uma qualidade do ar muito baixa devido a essa concentração de poluentes, porque se a gente não tem frente fria, Pedro, esses poluentes não se dissipam, como você falou, e isso só deve acontecer na virada do mês, Pedro. A gente está com imagens na tela, Maria Clara, de Caxias do Sul. Já na região sul do país, a gente tem uma temperatura um pouco mais baixa, inclusive com a expectativa de chuva, né? Exatamente. A gente tem instabilidades no Rio Grande do Sul, porque as frentes frias se formam no sul, mas não conseguem avançar, elas ficam presas entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, então tem uma nebulosidade um pouco maior, apesar de ter
fumaça das queimadas chegando também no Rio Grande do Sul, a gente tem uma maior concentração de umidade. Então, forma nuvens, tem essas instabilidades. Então, a população acaba não sentindo tanto os efeitos da fumaça quanto o pessoal que está em Santa Catarina, o pessoal no oeste de Santa Catarina, na verdade, no oeste do Paraná, nas áreas do Sudeste e do Centro-Oeste do Brasil. Pedro. Tá certo. Maria Clara Sasaki, especialista em meteorologia da Tempo Ok. Obrigado pela sua participação, Maria Clara. Até mais. Muito obrigada e até a próxima.